Olá pessoal, aqui é Emanuele. Neste vídeo vamos continuar a unidade 3 sobre sistemas de equações lineares com o módulo 5, que é o método de Gauss-Jacobi. Esse é o primeiro método iterativo que iremos aprender nesta unidade. Aqui neste vídeo é apenas a ideia geral. A implementação em Python vai ser no próximo vídeo, na parte 2. Então vamos lá começar. Então vamos continuar a unidade 3 nos sistemas de equações lineares com o módulo 5, que é o método de Gauss-Jacobi. Essa aqui é a parte 1. O objetivo principal deste vídeo é aplicar o método de Gauss-Jacobi para resolver sistemas de equações lineares. Então vamos ver uma pequena introdução aos métodos iterativos, né? Vamos relembrar o que era um método iterativo. A gente viu na introdução aos sistemas lineares que existiam dois tipos de métodos. Os métodos diretos, aqueles que, com exceção de erros de arredondamento, fornecem a solução exata do sistema linear, caso ela exista, após o número finito de operações, que foram todos os métodos que a gente viu até agora: eliminação de Gauss, Gauss-Jordan e o da fatoração LU. Já os métodos iterativos, eles fornecem uma sequência de soluções aproximadas, em que cada solução aproximada vai ser obtida a partir da anterior pela aplicação de um mesmo procedimento. Vamos revisar aqui o método do ponto fixo, que era um exemplo de um método iterativo, para a gente ver como o método de Gauss-Jacobi vai ser semelhante, né? Vai ter a mesma ideia. Nós vamos generalizar o método do ponto fixo, que era utilizado para raízes de equações não lineares, para resolver sistemas de equações lineares. Então, lá no método do ponto fixo, a gente transformava a equação f de x igual a zero na equação equivalente x igual a φ de x. E aí, a partir de uma solução inicial x0, a gente gerava uma sequência de xk, que eram as aproximações para xi, que xi era a raiz da equação. E aí eu conseguia produzir uma nova aproximação a partir da aproximação anterior, aplicando uma função, né, que era justamente esses mesmos procedimentos que eu falei anteriormente. E essa função φ é chamada de função de iteração. Bem, para adaptar esse mesmo método para sistemas lineares, o que a gente quer então é transformar o sistema original ax igual a b, onde A é a matriz dos coeficientes, é uma matriz n por n, é uma matriz de ordem n. O vetor x é um vetor coluna, né, n por 1, que é o vetor das variáveis. E o vetor b é o vetor dos termos constantes, né, que também é um vetor coluna n por 1. E a gente quer transformar esse sistema para a fórmula equivalente x igual a cx mais g. Aqui no caso é justamente nessa forma aqui, né? X igual a φ de x. Então isso aqui vai ser o meu φ de x, certo? Onde C é uma matriz de iteração, que também é uma matriz n por n. O vetor g é um vetor coluna, n por 1. E essa função de iteração cx mais g vai ser o meu φ de x, vai ser a função de iteração na forma matricial. Como é que vai funcionar esse esquema iterativo? A partir de uma aproximação inicial, que é um vetor, eu vou produzir um vetor que eu estou chamando aqui de x índice 0. A partir dele eu vou calcular o x índice 1, aplicando, né, fazendo o produto dessa matriz de iteração por esse vetor aproximação inicial, somando com esse outro vetor g, e aí eu consigo encontrar esse vetor x1. E aí eu vou produzindo todas essas aproximações a partir da anterior, até que no limite, quando k tende para o infinito, a gente espera que esse procedimento, né, vá convergir, essas sequências de aproximações vão convergir para a solução do sistema linear. Então é isso que a gente espera. Bem, como todo método iterativo, a gente também precisa produzir um critério de parada. Eu preciso interromper o processo quando o vetor xk, que é a aproximação atual, esteja suficientemente próximo do vetor anterior, tá certo? Que é a aproximação anterior. Como é que eu faço isso? Como é que eu calculo a distância entre dois vetores, xk e o xk-1? Nós iremos utilizar a norma de vetores. Então vamos ver aqui uma pequena revisão sobre norma de vetores. O que é uma norma? Uma norma consiste em uma função que vai associar um valor, né, um número real não negativo, a cada vetor de um espaço vetorial. Esse conceito está intuitivamente relacionado à noção geométrica de comprimento, né, de tamanho. Bem, as normas mais conhecidas são as chamadas normas canônicas, né, quando o espaço vetorial é o próprio Rn. Então, as normas canônicas vão ser essas normas que a gente chama também normas LP, definidas por. Então, a norma LP de um vetor x vai ser
x está dentro do espaço vetorial Rn, tá certo? Vai ser a raiz pésima aqui, ó, raiz pésima do somatório de todas as componentes do vetor em módulo elevado à potência aqui do p. Isso quando p não é infinito. Quando ele for infinito, aí a gente calcula a norma infinita, que vai ser a maior componente em módulo do vetor, tá certo? Que é o que está sendo dito aqui. Vejamos alguns exemplos, vai ficar mais claro. Considere o x, né, o vetor que está no espaço vetorial no Rn, e aí eu vou calcular, por exemplo, a norma L1. A norma L1 vai ser o somatório das componentes do vetor em módulo. Outra norma bastante conhecida é a norma L2, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes do vetor. Como vocês podem reconhecer, essa aqui é a norma euclidiana. Outra norma bastante conhecida é a norma infinita, que é justamente pegar a componente máxima em módulo do vetor. Então, no nosso caso, nós iremos utilizar a norma infinita como critério de parada, tá certo? Como distância entre os vetores xk e xk-1, que são as aproximações que eu obtive na iteração atual e na iteração anterior. E aí eu estou chamando essa distância de d índice k, que é justamente qual é a distância que eu obtive, né? Qual a norma que eu obtive na iteração k, que vai ser justamente, como eu estou fazendo a diferença de vetores, eu vou pegar a maior componente em módulo da diferença entre as duas aproximações, entre o componente atual menos o componente anterior. E outra coisa importante, que como a gente quer que esse método ele funcione para independente dos valores das matrizes, então a gente precisa usar o erro relativo. Então para isso o que eu vou fazer é normalizar, então eu vou dividir o valor que a gente obteve, né, da maior diferença, né, em módulo, pela maior componente em módulo da aproximação atual. Então, quando isso aqui for menor ou igual à tolerância, né, que a gente já conhece esse conceito de tolerância do erro, então eu vou parar, tá certo? Expandindo aquele, né, a maior diferença das componentes, né, entre a aproximação atual e a aproximação anterior, e eu vou dividir pela maior componente de módulo. Isso aqui, essa fração vai gerar um número, né, um número positivo, e aí eu vou comparar com o epsilon. Então, o processo será interrompido sempre que essa distância que eu obtiver, né, vai ser menor ou igual à tolerância que foi passada, tá certo? Que é essa precisão epsilon aqui. Além disso, pessoal, é importante utilizar o número máximo de interações. Ou seja, assim que eu atingir um valor de k maior ou igual a um valor máximo que eu defini, eu também interrompo o método. Isso é para evitar aquelas situações em que o método não converge. Então a gente precisa interromper, ou então a gente pode sofrer de loop infinito. Então vamos ver como é que funciona o método de Gauss-Jacob. No método de Gauss-Jacob, ele vai transformar o sistema linear x igual a b em x igual a cx mais g da seguinte maneira. Então, suponha esse aqui vai ser o meu sistema linear que eu quero modificar. Eu também preciso supor, tá certo, que nenhuma das componentes que estiverem na diagonal principal são iguais a zero. Todos têm que ser diferentes de zero. Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é isolar o x e na iésima equação, ou seja, na linha i, eu vou pegar o xi e deixar ele sozinho do lado esquerdo, tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, vejamos aqui na linha 1, o x1, né, que está na linha 1, tá bem aqui, né? Então, o que eu quero fazer é deixar ele sozinho aqui na linha 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esses termos aqui, tá certo? Todo mundo que está multiplicando as outras componentes de x, eu vou passar para o lado direito com o sinal trocado, né? Vai vir todo mundo com menos para cá. Então, vai ficar menos A1, 2x2, menos A1, 3x3, até menos A1, nxn, mais o B1, né? Que ficou aqui. E aí, depois, eu vou passar esse A índice 1 aqui, dividindo. Então, vai ficar 1 sobre A índice 1, que multiplica tudo o que estava aqui, tá certo? Vou fazer a mesma coisa aqui na linha 2 para o x2. Vou isolar o x2 aqui. Então, vou passar todo mundo para o lado de lá com o sinal trocado, tá certo? E depois eu vou dividir todo mundo pelo A índice 2, 2. Vou fazer isso para todas as linhas, que no final eu vou obter algo desse tipo aqui, ó. Vou ter o x1 isolado, né, na linha 1,
que vai ser igual a 1 sobre a índice 1, que multiplica todos os outros termos que foram passados para o lado direito, mais o B1, mais o B2, mais o Bn. Já já eu vou mostrar essas equações na forma matricial, que vai ficar bem clara. A gente vai ver exatamente o x, o vetor x igual a matriz C, que multiplica o x mais o g, tá certo? A gente vai ver já já. Antes disso, eu preciso transformar essas equações nas equações de iteração. Eu preciso dizer que esse lado esquerdo é da iteração atual, e o que foi calculado do lado direito é da iteração anterior, certo? Então eu preciso dar nome às equações aqui. Então a gente utiliza esse sobrescrito para dizer que eu estou na iteração atual. Esse xk mais 1 aqui, né, vai ser o da iteração atual. E tudo que tiver só o k é porque já foi calculado na iteração anterior, tá certo? Ou é a aproximação inicial, depende de onde começar, tá certo? Então, como eu prometi, aí aqui fica na forma matricial. Ele vai ficar o xk mais 1, né, que é o x, o vetor x da aproximação atual, vai ser a matriz C, ó, que é a matriz A modificada, né, que multiplica o vetor x aqui da aproximação anterior, mais o vetor g, que é o vetor B modificado. No caso, né, a componente B índice I está dividida pelo A índice I. Vamos ver como exemplo que vai ficar mais fácil, né, a compreensão. Sempre melhora quando a gente exemplifica. Então, suponha que eu queira resolver o sistema linear abaixo usando o método de Gauss-Jacobi. E aí eu vou usar um epsilon igual a 0,05 e a minha aproximação inicial é dada, vai ser o 0,7, o menos 1,6 e o 0,6. Então, como é que eu executo o método? A primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever, né, o sistema nas equações de iteração. Então, eu vou isolar o x1 na primeira equação, depois eu vou isolar o x2 na segunda equação e, por fim, isolar o x3 na terceira equação. Então, as equações de iteração vão ficar, né, isolando o x1 na primeira equação, vai ficar 1 sobre 10, né, que multiplica o 7 menos 2x2 menos x3, né, que é o que está aqui, ó. Na segunda equação, né, vai ficar 1 sobre 5, que multiplica, aí vai passar o menos x1 menos x3, né, mais o menos 8, né, ficou menos 8 aqui. E na última equação vai ficar o x3, né, do lado direito, e vai ficar, passo 10 dividindo, vai ficar 1 sobre 10, menos 2x1, menos 3x2, mais o 6, tá certo? Então é o que está dito aqui. E agora o que eu vou fazer? A partir da aproximação inicial x0, que foi dado, eu vou calcular o x1 usando aquelas equações de iteração. Então, o meu x1 vai ficar, né, substituindo aqui os valores do x0, ó, componente 2 do x0, que é o menos 1,6, componente 3 do x0, que é o 0,6, né, mais o 7, tudo isso dividido por 10, eu tenho 0,96, faço a mesma coisa na equação de baixo, ó, vou pegar a componente 1 do x0, que é o 0,7, ficou menos 0,7 aqui, menos o x3, né, que é o 0,6, então ficou menos 0,6, menos o 8, tudo isso dividido por 5, deu menos 1,86. E faço a mesma coisa também para a terceira equação, pegando agora a componente 1 e a componente 2, tá certo? Que é o 0,7 e o menos 1,6. Substituo aqui na equação e aí eu tenho o resultado final 0,94. Então, esse vetor aqui, 0,96 menos 1,86 e o 0,94, é o vetor x1, ó, da iteração 1, da primeira iteração. Tá certo? Então, agora que eu calculei o x1, né, que a gente obteve aqui, eu vou compará-lo com o x0 para saber se essa aproximação já é boa o suficiente. Então, eu preciso calcular a norma, né? Então, usando aquela equação que a gente definiu anteriormente. Então, vou comparar aqui, ó, todas as componentes da aproximação atual com a aproximação anterior e calcular a diferença em módulo. Então, começando aqui da componente 1, então eu vou olhar aqui, ó, 0,96 menos 0,7 deu 0,26. Depois, menos 1,86 menos, né, mais 1,6 dá menos 0,26, mas isso em módulo ficou 0,26. E o 0,94 menos o 0,6 deu 0,34, certo? Qual dessas aqui é a maior em módulo? É o 0,34. Então, esse 0,34 aqui vai para o meu numerador. E agora eu preciso olhar para a aproximação atual e ver qual desses aqui é o maior componente em módulo. Aqui é claro que é o 1,86, né? Então, eu vou dividir o 0,34 pelo 1,86. A distância calculada foi 0,1828, que é maior que o epsilon, que era o 0,05.
ok? Então a gente precisa continuar com as iterações. Eu vou para a segunda iteração. Então na segunda iteração eu vou usar o x1 que eu calculei na iteração anterior para calcular o x2. Vou usar as mesmas equações de iteração. Então, coloco os valores aqui como a gente viu, né? Vou um pouco mais rápido. Agora a gente está usando o x1, né? Não é mais o x0. Calculo os valores, aí eu obtive o 0,978 na primeira componente, menos 1,98 na segunda componente e o 0,966 na terceira componente. Vou comparar essas duas aproximações para ver se a gente já atingiu a tolerância. Então, vou calcular a mesma distância, o máximo aqui, né? O 0,978 menos 0,96 deu 0,018. Na segunda componente, menos 1,98 menos 1,86 deu 0,12. E 0,966 menos 0,94 deu 0,026. Qual dessas aqui é a maior em módulo? É o 0,12, não é isso? Então, 0,12 dividido pela maior componente em módulo aqui, ó, da aproximação 2 é o 1,98, né? Então, 0,12 dividido por 198 deu 0,0606, que é maior que o epsilon. Já estamos quase lá, já que o nosso epsilon é o 0,05. Então, eu vou um pouco mais rápido aqui na terceira iteração, não vou mostrar os cálculos. Suponho que eu já calculei aqui o x3 que deu esses valores aqui. E aí eu vou comparar, né, calcular a distância com a aproximação anterior. Calculo aqui de cada uma das componentes. Qual é o que deu aqui maior em módulo? É o 0,0324. Vou dividir pela maior componente em módulo da terceira aproximação, que é o menos 1,988. Né? Em módulo ficou 1,9888. E aí agora, finalmente, eu obtive um número menor do que o epsilon. E aí eu paro. Com isso, a minha aproximação, né, vai ser justamente a terceira aproximação que eu obtive pelo método, certo? Que são esses valores aqui, ok? Bem, uma coisa que a gente precisa falar é sobre essa aproximação inicial. Quando a gente estudou o método de Newton, a gente viu que ele era muito sensível à aproximação inicial. Se ela já não tivesse próxima bastante da raiz, o método poderia não convergir. No caso dos sistemas lineares, pessoal, uma das grandes vantagens é que a convergência independe do valor inicial. Você pode usar qualquer valor, certo? Ou uma estimativa conhecida, se você já sabe uma que estiver próxima, você pode utilizar, ou qualquer valor mesmo. Tipo, o vetor inicial 0, né? Vetor nulo. A gente começa com o vetor nulo normalmente. Aí o que acontece com o vetor nulo? Se eu aplicar, né, o vetor nulo nessas equações aqui, que valor que vai sobrar, né? Se eu colocar todo mundo zero aqui, só vai sobrar aqui o B1 sobre o A11, né? Que é o que está mostrado aqui. Na segunda equação vai sobrar o B2 sobre o A22 e assim sucessivamente, tá certo? Então, no método de Gauss-Jacobi, a gente normalmente, para ganhar já essas operações, não ter que realizá-las, a gente já começa a aproximação inicial com esses valores. Foi exatamente o que eu fiz no exemplo passado. Eu já comecei a aproximação inicial com o BI sobre o AII, tá certo? Então aqui ficou 7 sobre 10, menos 8 sobre 5 e o 6 sobre 10 aqui, ok? Sobre a convergência, né? Quando é que o método de Gauss-Jacobi vai convergir? Bem, uma condição suficiente para a convergência do método de Gauss-Jacobi é dada pelo teorema a seguir, que é o teorema do critério das linhas. Esse teorema diz o seguinte: seja o sistema linear x igual a b, o método iterativo de Gauss-Jacobi convergerá se a matriz dos coeficientes A for diagonal estritamente dominante, ou seja, ser diagonal estritamente dominante é quando o elemento da diagonal principal em módulo é maior do que a soma dos outros coeficientes que estão na mesma linha deste componente, certo? Em módulo. Então, tem que ser estritamente maior. Para todas as linhas, essa matriz vai ser diagonal estritamente dominante. Se isso acontecer, é condição suficiente, ou seja, se isso acontecer, o método de Gauss-Jacobi vai convergir com certeza. Vejamos um exemplo. Suponho que eu queira verificar o critério de convergência para o método de Gauss-Jacobi do sistema linear abaixo, que é o mesmo que a gente resolveu, né? A gente já viu que já convergiu, tá certo? Mas será que ele já atendia pelo critério das linhas? Vamos ver. Então, na primeira linha, o componente da diagonal principal em módulo é o 10, e a soma dos outros elementos dá aqui, ó, o 2 mais o 1, então dá 3. Então, 10 é maior do que o 3? Sim, né? Então, tá valendo aqui para a primeira linha. Vamos ver na segunda. O 5, ele é maior do que o 1 mais o 1, sempre em módulo, pessoal. Se tivesse um sinal negativo aqui, eu somava só o positivo. Então, o 5 é maior do que o 1 mais 1,
Sim. E na última linha, o 10 é maior do que 2 mais 3? Sim. Então, para esse sistema, o critério das linhas é satisfeito. E aí a gente tem garantia de convergência do método de Gauss-Jacob. O critério das linhas ele é apenas suficiente, ou seja, pode ser que o método converge sem que o critério seja satisfeito. Por exemplo, suponha nesse caso aqui, sistema 2 por 2. O componente da diagonal principal aqui é o 1. O 1 não é maior do que o 1, então falha aqui na primeira linha, tá certo? Na segunda linha, o 3 em módulo aqui vai ser maior do que o 1, aqui está satisfeito. Mas para atender o critério das linhas, teria que satisfazer todas as linhas, né? Nesse caso aqui ele não satisfaz, mas esse sistema, ele ainda converge, né? Para a solução aqui, que é 1.5007, com o epsilon igual a 0.01 após 13 iterações. Ou seja, ele executou bastantes iterações, mas ainda convergiu, ok? Então, para concluir, vamos ver mais um exemplo. Verifique o critério de convergência para o método de Gauss-Jacob do sistema linear abaixo e resolva usando o método de Gauss-Jacob com o epsilon igual a 0.1. Está aqui o sistema. Vamos começar verificando pelo critério das linhas. Na primeira linha, o critério é satisfeito, né? O 10 dá maior do que o 3 mais o 2. Na segunda linha também é satisfeito, o 8 é maior que 2 mais 1. E na última linha, o 5 é maior do que 1 mais 1. Então, pelo critério das linhas, a gente tem garantia que o método vai convergir. Vamos começar a resolver o sistema pelo método de Gauss-Jacob. Então, eu começo escrevendo as equações de iteração. Vou isolar o x1 na primeira equação, isolar o x2 na segunda equação e isolar o x3 na terceira equação. E aí eu obtenho as seguintes equações de iteração. Vamos escolher a nossa aproximação inicial. A gente vai usar aquele mesmo método, vamos usar o vetor nulo. E aí a gente vê que basta usar o B índice I sobre o A índice I. Então a aproximação inicial vai ser 5.7, o 2.5 e o menos 0.8. Pronto, agora sim podemos calcular x1 a partir do x0. Então, substituindo os valores, né, na primeira iteração. Então, na primeira equação eu tenho que vai ficar o 4.79, eu substituí aqui os valores, né, da segunda e da terceira componente, o 2.5 e o menos 0.8, né, nos respectivos valores aqui. Na segunda equação eu fiquei com 0.975 e na terceira equação eu fiquei com menos 2.44. Então, esse aqui é a minha aproximação para k igual a 1. Vou comparar com x0. Né? Então, tenho aqui 4.79, 0.975 menos 2.44, que eu acabei de calcular. Vou comparar com o x0 usando a norma de vetores. Vamos comparar aqui a cada uma, né? Vai ficar o 4.79 menos 5.7 em módulo deu 0.91. 0.975 menos o 2.5 em módulo ficou 1.525. E o menos 2.44 menos 0.8 ficou 1.64 em módulo. Qual dessas aqui é a maior componente? É o 1.64, né? Então, vai para o meu numerador. E agora eu vou pegar aqui qual é a maior componente em módulo da aproximação 1, né? Que é o 4.79. E aí eu tenho que a minha distância calculada foi 0.3424, que é maior que o epsilon, que era o 0.1. Vamos para a próxima iteração. Vou calcular o x2 a partir do x1. Fazendo os cálculos, aí eu obtenho como vetor x2 o 4.9195, o 0.9975 e o menos 1.953. Vou comparar com a aproximação anterior. Calcula aqui as diferenças, né? Vai ficar 0.1295 para a primeira componente, 0.0225 para a segunda componente e 0.487 para a terceira componente. Qual dessas aqui é o maior em módulo? É o 0.487. Qual desses aqui é o maior em módulo? É o 4.9195. Então, dividindo, finalmente eu obtenho 0.099, que é menor do que o epsilon, que é o 0.1, né? Friamente calculado aqui. Então, a solução do sistema vai ser essa última aproximação que a gente obteve, que é justamente o x2 aqui, tá certo? Bem, era isso que eu tinha para mostrar. Vamos ver aqui um resumo de tudo que a gente viu hoje. Nós aplicamos o método de Gauss-Jacob para resolver sistemas de equações lineares. E para isso a gente teve que aprender a calcular a norma de vetores, a calcular a aproximação inicial e verificar o critério de convergência para saber se o método de Gauss-Jacob tinha garantia de convergência ou não. Então era isso, pessoal. Obrigada por assistirem o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.